Sejam todos bem-vindos a mais um RHM Podcast. Que alegria ter você aqui comigo. Você que já viu aí no nosso folder de divulgação, que nós vamos falar sobre o Santo Sudário. Você que já é apaixonado, conhece todo esse material do Santo Sudário, ou você que nunca ouviu falar, não sabe nem o que significa, mas está interessado e chegou aqui no nosso canal, não saia daí. Já compartilhe o nosso link, porque vamos viver uma experiência maravilhosa sobre a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes da gente dar início ao nosso podcast, ao nosso assunto de hoje, eu já quero começar a falar da Multipresentes Decor. A Multipresentes, que é uma loja de decoração lindíssima, que fica aqui no coração do bairro Paraíso, e está aí com essa decoração lindíssima de Páscoa, uma mesa toda temática para você fazer um almoço delicioso para a sua família e receber bem os seus amigos. Tudo para decoração de Páscoa, também do dia a dia. Eles pegam sempre uma data especial, Natal, Dia das Mães, e prepara toda uma decoração especial para você. Se você vai casar, se você vai montar uma casa nova, quer melhorar o seu ambiente, vai lá na Multipresentes Decor, está aqui o Instagram deles, tem uma equipe totalmente especializada para poder te atender e te ajudar. Porque, como eu falei das outras vezes, eu não tenho habilidade nenhuma para essas coisas, mas na Multipresentes tem uma equipe especializada para te ajudar, e na hora de montar a sua lista de casamento, também eles vão te orientar da melhor maneira possível, para que você não leve nada em excesso e não deixe faltar nada para deixar a sua casa ainda mais bonita. Multipresentes Decor. E vamos então dar início ao nosso RHM Podcast falando sobre o Santo Sudário. Quem conversa comigo hoje é o senhor Alberto Duarte Carneiro, como que é conhecido quem estuda sobre o Santo Sudário? Sindonólogo. Sindonólogo. É o que sudário em latim é sindone. Então, todos que estudam o Santo Sudário são sindonólogos. Mas o senhor, assim, não é uma profissão do senhor falar sobre o Santo Sudário. O senhor trabalhou como engenheiro de telecomunicação. Engenheiro de telecomunicações. Por muitos anos. Por muitos anos. Fui professor também. Então, foi por aí que começou. E da onde saiu essa paixão pelo Santo Sudário? Como tudo começou? Bom, antes de mais nada, eu quero te agradecer o convite e o pessoal que está nos vendo. O Santo Sudário começou comigo. Eu já conhecia alguma coisa do Santo Sudário, conhecia de ouvir falar. No ano 2000, eu estava vendo, um sábado à tarde, estava vendo a televisão e dei de cara com a canção nova. No ano 2000 é um ano jubilar. 2000 anos do nascimento de Jesus. De 25 anos tem um ano jubilar. Ou quando o Santo Padre resolve decretar um ano jubilar. No ano 2000, ano jubilar, 2000 anos do nascimento de Jesus. E lá estava aparecendo um programa com o Ricardo Sá. Ele estava entrevistando um senhor estudioso do Santo Sudário. E lá estava o sudário exposto, né, réplica, e ele ia falando das coisas que estavam aparecendo. Aí eu chegava assim e falava, caramba, eu não conhecia isso. Olha. Aí eu estava comendo um sanduíche, parei de comer o sanduíche e cada vez mais eu me surpreendia. No final, o Ricardo já perguntou para o rapaz, até tentei conseguir recuperar, né, essa entrevista, não consegui nem na Canção Nova. E ele falou assim, olha, quem quiser conhecer sobre o Santo Sudário, leia este livro, A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião, de Pierre Barbet. Esse médico, era um médico legista, que trabalhava com a parte de
de defunto, né? Fazia Necrópsia. necrópsia, a palavra é essa. Então ele pegava, ele era muito apaixonado pelo Santo Sudário, ele pegava os corpos, né? E testava. Aí se pegava um prego, botava o defunto lá e via, caía. Então não podia estar na palma da mão. Aí ele testava nos punhos. Aqui segura. E o pé? O pé tem que olhar. E ficava estudando isso. Aí eu me apaixonei. Eu li este primeiro, logo depois eu li outro. Ai, meu Deus do céu. Acontece, gente. Sempre a gente esquece aqui ligado, mas não tem problema não, senão vai tirar o nosso foco. Bom, então, desculpe, gente. Então, eu comecei a ler, e já estava ficando incomodado, porque eu não parava de ler. Li o primeiro, li o segundo. Tinha um intervalinho, eu lia. Se eu estava trabalhando, dava um intervalo do café, eu lia. Chegava à noite, eu lia. Acabava aquele, comprava outro. Estava ficando incomodado com isso. Falei, estou ficando doido. Né? Aí eu tive um encontro pessoal com Deus. Né? Mas um encontro pessoal com Deus diferente. Nunca ouvi alguém que teve um encontro pessoal com Deus dizer, olha, a gente sempre falava assim, meu encontro foi na igreja, foi numa oração, ou foi um padre falando, numa pregação, e o meu foi tomando banho de chuveiro. Né? Eu estava incomodado com aquilo, né? Aí eu tomando banho todo ensaboado, ainda tinha cabelo naquela época, ensaboado, e comecei a conversar com Deus, com Jesus Cristo. Falei, meu Jesus, o que você está querendo de mim? Eu estou ficando paranoico com esse negócio. Né? Eu não paro de ler, já tem 2 anos que eu estou lendo direto. E não paro. O que é que o senhor quer comigo? Aí, menina, eu saí de mim e comecei a receber, não escutando a voz, mas na mente. E falando assim, meu filho, você ainda não desconfiou de nada? Eu falei, eu não. Eu preciso que você fale da minha paixão, morte e ressurreição através da imagem do Santo Sudário. Aí eu falei, não, isso eu não sei não, hein? Nunca falei nada de religião. Ele falou, você não é engenheiro? Você não dá palestra? Você não é professor? Você não dá aula? Então você pode falar. Eu falei, quando é que vai ser isso? Eu não paro. Não, continua, que você vai receber um sinal. Aí nessa hora eu acordei assim, eu falei, meu Deus, o que é isso? Agora que eu estou maluco de vez. Pirei. Não vou nem falar com a minha esposa, a Graça, que senão ela vai dizer, você está ficando doido. Tá bom. Continuei. Em 2006, 2007, eu me aposentei e falei, e estava havendo, pela obra de Maria, na Canção Nova, uma peregrinação que era para Itália, Portugal e Jerusalém. Eu falei com minha esposa, Graça, vamos. Eu não sei se eu vou ter outra oportunidade para ver. Aí ela falou para mim, não, você vai sozinho, que os meninos estão estudando, não posso deixar os meninos aqui. Era 15 dias, mais ou menos. Eu falei, eu posso ir? Ele falou, vai. Eu fui. Na Terra Santa, né, eu tive a oportunidade de fazer a via sacra nos locais onde Jesus passou, né?
E quem nos acompanhava, sempre, quando tem uma peregrinação dessa, vai sempre um padre. E na minha, foi um Frei Pascoal, um italiano grandão, barbudo, posso esquecer dele. Ele já viveu no Brasil, lá no Nordeste, e ele foi me levando, tá? Falando da paixão, morte e ressurreição de Cristo. E tudo que estava lá, eu falei, tá bom, vou fazer. Quando chegou em Belém, eu estava dividindo o quarto com outro rapaz que ele tinha ele cuidava de pessoal com dependência química. Tinha uma espécie de uma ONG, dependência química. E ele fumava um cigarro de palha fedorento. Eu falei, rapaz, vai fumar lá na janela. Aí fumou o cigarrinho dele, aí falou, Alberto, vem cá ver. Olha como é aqui, aqui quase não chove, não tem telhado, não sei o quê. Né? Aí eu comecei a conversar com ele, de repente, pimba, Santo Sudário. Aí comecei a falar do Santo Sudário para ele. Ele chegou para mim e falou assim, Alberto, você quer ir lá falar para os meus meninos, meus filhos? Eu falei, vou, tudo bem, vou. Mas não me liguei. Isso aí foi em outubro. Quando foi na Semana Santa do ano, ele me liga, fala, Alberto, vamos? Eu falei, vamos aonde? Você não disse que ia dar palestra para os meus meninos? Eles estão esperando você. E eu não tinha nada. Eu falei, caramba, você falou, agora estão esperando. Aí eu fiz em transparência, não tinha ainda. Fiz uma palestra lá e fui. Eu tinha um livro desses que eu comprei, tinha um sudáriozinho desse tamanhozinho assim. Eu levei aquela réplicazinha, mostrei para os meninos e falei. Depois que eu fui entender que o sinal que me foi dado foi em Belém. E eu não percebi. Dali em diante eu não parei mais. Já são 24 anos que eu continuo evangelizando. Cada vez eu vou mudando, né? Cada livro que eu leio, eu pego uma coisinha e vou mudando. Então, podemos começar a falar do sudário. O que eu falo o título da minha o título da minha palestra é Santo Sudário de Turim. Depois eu explico por quê. Paixão, morte e ressurreição de Cristo, quinto evangelho. Enquanto o senhor Alberto toma água, vocês vão percebendo que atrás dele tem um banner. É só um banner pequeno, né, para ter mais fácil acesso. Ramon, você consegue abrir um pouquinho essa câmera aqui para o pessoal dar uma olhada nesse banner? Pode deixar focado no seu Alberto ali, que aí a gente vai mostrar. Na verdade, o seu Alberto ele tem um tecido muito maior, de 4 metros, né, seu Alberto? 4,40. 4,40 metros, que é o tamanho do Santo Sudário real, né? Olha lá, ó. A gente colocou ali atrás, só para vocês terem, né? A gente mostrar um pouquinho do que ele tem. E ele trouxe aqui alguns objetos, mas ele tem muito mais na casa dele, mas como ele veio de ônibus de Vitória, ele não conseguiu trazer tudo, né? Então, a gente tem aqui algumas coisas que ele trouxe, mas nós temos também imagens que ele vai mostrar daqui a pouco para a gente. Agora, eu já vou, antes que eu me esqueça de fazer uma pergunta sobre essa curiosidade,
O senhor falou que esse médico ele testou e Jesus não foi crucificado na mão, foi no pulso. Então, isso eu quero que o senhor fale depois. Aqui mostra. Nessa imagem aqui vai mostrar e eu vou falar. Uhum. Bom, por que eu falo do... Só um pouquinho. Agora, Ramon, você pode voltar a imagem, que depois, na hora que ele for mostrar ali, a gente mexe de novo, senão fica muito aberto. O senhor tem aqui... Vamos começar falando sobre isso aqui, seu Alberto. Aliás, vou deixar o senhor falar. Você quer que eu fale logo? Pode, só para as pessoas entenderem o que é isso que está em cima da mesa aqui. Deixa eu dar uma surpresinha. Tá, então tá bom, vamos deixar. Quinto Evangelho... Porque a gente já despertou tanta curiosidade aqui que vocês não têm a noção. Por que Quinto Evangelho? Porque os 4 evangelhos falam do sudário. Tá? Eu fiz até uma colinha aqui. Ó, Marcos 27, de 59 a 60, fala lençol branco. Mateus, desculpe. Marcos 15, 46, fala de pano de linho. Lucas 23 fala pano de linho. João fala panos. Então, todos falam do sudário. O que é o sudário? É um lençol de linho, como você falou, de 4,40 metros por 1,10, né? 34 milímetros de espessura e pesando 2,50 kg, mais ou menos. Como é que aconteceu? Por que esse sudário, eu falo de Turim? Porque ele agora está em Turim. Ele saiu de Jerusalém, passou na Turquia, quando Maria, né, foi levada para a Turquia, né, fugindo das perseguições dos muçulmanos, foi para a Turquia, da Turquia foi para França e pelos Cavaleiros Templários. Procurem saber a história dos Cavaleiros Templários. E lá ele foi dado ao rei, à princesa e ao rei Humberto II. O rei Humberto II, quando faleceu, né, deu a custódia para o Papa. Mas pediu que não fosse para Roma, ficasse em Turim. E está lá até hoje. Então, mais ou menos, por isso que é cidade de Turim. Bom, já falei da trajetória. Agora eu vou falar o seguinte: como o sudário, como a imagem apareceu no sudário. Esses 4,40 metros foram colocados em uma pedra, que está lá até hoje, a pedra da unção, de mais ou menos em 2 metros essa pedra. Jesus foi colocado, depois de falecido, né, naquele pano que foi estendido até a metade, e a outra metade ficou para o lado de fora. Os pés ficaram para fora do tecido, para o lado de fora, e a cabeça para dentro. E eles pegaram aquele outro pedaço e colocaram por cima. Tá? Fizeram igual um envelope, assim, isso, né? Deitou com a cabeça para dentro, os pés para fora e foi coberto. Eles amarraram e foi sepultado. Tá? Então, quando Jesus ressuscitou, apareceu aquela imagem. Na imagem, no sudário também aparece a imagem e o sangue derramado por Jesus. Tá? Aquela imagem, não é uma pintura. Se fosse uma pintura, o lençol era tão fininho que apareceria na parte inversa. A imagem do sudário, ela está como a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que a imagem de Guadalupe a NASA analisou, e a pintura não está no tecido, é como se ela estivesse flutuando. Não, essa está no tecido. Está no tecido, mas ela não aparece no verso. No verso. É um milagre. Não é pintura. Se fosse pintura,
apareceria do outro Nem lado. o sangue ultrapassou o O tecido? sangue, sim. O sangue Dizendo a ultrapassou. imagem. Aham. Tá? A imagem. Como é que aconteceu daquela imagem aparecer ali? Jesus, a hipótese é que Jesus, na hora da ressurreição, ele se elevou, peso zero, houve uma explosão interna, de dentro para fora, não de fora para dentro, senão queimaria, de dentro para fora, e ali ficou a imagem. E ele... Como se o corpo dele tivesse superaquecido. Isso. Uma explosão como da bomba atômica. Tá? E ele levitou, ressuscitou. E aquela imagem ficou gravada. Os apóstolos pegaram aquela imagem, aquele pano, e levaram. Agora, nessa trajetória toda que eu falei que o Sudário teve, chegou numa determinada situação que o rei, né, ia casar o filho e pediu que um fotógrafo fotografasse o Sudário para fazer uma exposição no dia do casamento. E chamou um senhor chamado Secundo Pia, 1898, e ele fotografou o Sudário. Ainda não era com essa Polaroid nem nada, não. Uhum. Era aquela câmera bem grandona, né? Quando focalizou, ele viu que apareceu uma imagem. Quando o Sudário, quando você pega a sua mão, pinta de preto e coloca numa folha branca, o que acontece com a imagem que você tirou? Ela fica o inverso. O seu dedo direito aqui aparece o esquerdo lá, fica o inverso. O sudário mesmo é o inverso da imagem do Cristo. Tá? O que é direito lá é esquerdo, direito lá é esquerdo no Jesus. Tá? Quando ele fotografou, apareceu o negativo fotográfico. O negativo de um negativo é um positivo. Tá? Ele fotografou a imagem inversa. Muita gente não lembra como é que é um negativo fotográfico, né? Naquelas câmerazinhas, você quando faz bate uma chapa, né? Tem aquele papel de raio-x, né? Aquilo é o inverso. Então, ele quando olhou essa imagem aqui, ó. Este aqui é o negativo, do negativo que é o positivo. Então Jesus era exatamente assim. Tá? Então vamos começar a falar rapidamente, né, dessa imagem. Tá? Ela parece toda manchada de sangue pela coroa. Ela tem aproximadamente 120. Jesus foi chicoteado pelos romanos e foram dados 121 chicotadas. Os judeus só podiam dar 39, 40 menos 1. Mas os romanos não usaram isso. Então deram 101 chicotadas. São os soldados que chicotearam Jesus. Um do lado direito, outro do lado esquerdo, e ele preso, né, amarrado. Então, aparece na parte traseira e na parte frontal as marcas das chicotadas. E o chicote, chamado fragum, era um chicote, era de madeira com
3 tiras de couro, e na ponta eles tinham uns ossinhos de animais que tinham umas pontinhas, uns espinhos. Quando batia na carne, e puxava tudo. No filme de Mel Gibson tem uma cena, né, que mostra exatamente na hora que agarra e puxa. Né? Então, existe... E um gozado que quando eles chicoteavam, os lanhos eram tortos, quer dizer, um era maior do que o outro, os chicoteadores. Né? Tudo foi visto. Bom, vou falar da coroa. A coroa, como é reproduzida, não é uma tiara. Tem até uma imagem aí da coroa, né, Ramon? Porque o seu Alberto, gente, como eu falei, ele tem as peças, várias réplicas. O seu Alberto tem a réplica da coroa, da lança, do chicote, dos cravos. Ó, aqui uma visão geral, né, na tela. Ó. Os chicotes estão lá no cantinho. O chicote, depois tem uma foto aqui direta dele. A coroa, né? Depois eu falo aquela outra coroinha lá, que é o que está aqui na mesa. Os cravos, que fincaram nas mãos, nos pés, e a lança. Isso. Né? A coroa... A moeda também, né, que ficou no olho de Jesus. Tem até uma réplica aqui. Depois a gente vai contar sobre tudo isso. Mas vamos focar na coroa de espinho, então. A coroa não é como se fala, né? Se mostra que era uma tiara. Era um capacete. E esse é de que foi feito a coroa. Exatamente, esse aí eu consegui lá em Jerusalém. Ah, isso aqui o senhor trouxe de Jerusalém. E os foi dessa... Ó, espeta bastante. Mas os cravos... Mas isso aqui é só a árvore que foi feita, né? Isso, o galho. O galho. Mas ela não era redondinha, bonitinha assim, não. Era um capacete mesmo. E cada cravo desses aí, 7 centímetros. E foi colocado na cabeça... Nossa, espeta mesmo. Ele foi moldado no capacete dos soldados, né? Pegaram essa planta, que é a Ziziphus spina-Christus, é uma planta que dá no deserto. Eles pegaram e moldaram no capacete, colocaram na cabeça de Jesus e empurraram com com madeira. Para entrar mesmo na cabeça. Para entrar mesmo. Tanto que na parte superior, você mostrou uma imagem, né, de Cristo já, que eles tiraram. Foi aquele vídeo que eu mostrei para o senhor. Vídeo. Aparece lá. Enquanto o senhor fala, vou até mandar para o Ramon aqui, depois se a gente conseguir colocar no ar esse vídeo. Você vai ver que a parte na cabeça, em cima aqui, né, tá cheio de marquinha de sangue. A parte traseira está toda manchada de sangue, e na frente, né, o espinho entrou aqui pelo supercílio, foi na pálpebra, e outra fez um 3 invertido aqui. Né? Mas Jesus não falou nenhum A. Eu mandei para o Ramon aqui, depois se ele conseguir colocar essa imagem que o senhor Alberto está falando. Não é isso? Bom, essa foi a coroa. A coroa. Com essa planta aí. E ele foi sendo chicoteado, né, pelo resto do caminho. Aí, olha o fragmento aí. Eles eram com 2 ou 3 pontas, né? E naquela pontinha tinha tal. E eles foram chicoteando, né? Jesus, que caiu por 3 vezes. No Evangelho não mostra as quedas de Jesus, mas no sudário aparece o joelho, né,
com terra e sangue. Tá? Ainda tem lá, né, terra e sangue. E Jesus foi sendo martirizado. E com uma túnica. Essa túnica até hoje está em Argenteuil, na França. Tá? Aquela túnica que os soldados Não repartiram. não repartiram, sortearam entre eles. Ainda bem. Bom, quando Jesus crucificado, antes ele foi levando a cruz. Só que a cruz não é a cruz que a gente conhece em T. É em tal. Ela não tem a parte de cima. Aquela parte de cima não tem. Porque ele só levou a parte horizontal. Uhum. Tá? Só aquela parte horizontal pesava 50 quilos. Tá? Então ele só levou a parte horizontal. Eles aproveitaram e pegaram os dois ladrões que foram crucificados com Jesus e faziam o seguinte: amarravam no ombro, na omoplata de um, amarravam no outro, e no outro, e eles iam levando em fila. Quando um caía todo mundo. Tá? Então, ele não levou a cruz toda, porque, como eram muitas crucificações que se faziam, a parte da madeira vertical já ficava lá. Carvalho, roble, que falava, né? Então, eles pegavam aquela parte horizontal, pregavam o condenado e usavam aquela mesma madeira que aconteceu com Jesus. Jesus foi colocado deitado e os pregos, se o Ramon puder mostrar os pregos aqui, tá? Ele foi colocado não na palma da mão, e sim nos punhos. Tanto que, quando foi colocado no punho, o dedo, o dedão aqui, polegar, ele ficou para dentro, porque ele pegou um nervo aqui. Que aí fez a mão fechar, o dedo fechar. Aí aparece aqui na imagem 4 dedos só, porque os dois estão na parte de dentro. Tá? E aparece também a parte onde saiu o sangue, não é aqui na palma, e sim no punho. Tá? Nos 2 punhos. Então, se colocasse na palma, o peso do corpo rasgaria. Este médico legista, ele fez esse teste, né? Colocou aqui e aqui. E ele foi colocado na cruz. Um de um lado e o outro do outro. Os 2 ladrões. O pé não tem algumas imagens mostram uma espécie de um degrauzinho que eu acho o pé de Jesus fica colocado, não. Ele foi colocado o pé direito em cima da madeira e o esquerdo por cima e um prego só, aquele lá do meio, esses 2 são 13 centímetros nos punhos. Então eles viraram o pé de Jesus. Colocaram um por cima do outro, direito colocaram. Não tem aquela madeirinha que a gente vê. Chama supedâneo. Não tem. Então, quando ele levantava para fazer força, ele não se apoiava, não tinha aquela madeirinha para apoiar, ele apoiava no próprio prego. E 17 centímetros o cravo, né, das mãos e dos pés. Tá? Bom, em cima foi colocado a placa em três idiomas, né? Latim. Deixa eu só falar aqui. Tem uma foto da placa aí também, que só tem uma réplica dela, Tenho. né? A placa está escrito em 3 idiomas. Lá, ó. Tá? Isso. Em hebraico, em
latim, tá? E em grego. Porque deixa eu te falar direitinho. Está escrito Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Está aqui. O título. Tá? Então, isso, na verdade, foi um deboche, né? com certeza. É porque, em hebraico, em grego e em latim. Tá? Hebraico, o pessoal judeu lê. Latim, porque era os romanos, né, falavam latim. E o grego, os livros, as publicações eram em grego. Então eles fizeram em três línguas. Né? Então está aí. Colocaram em cima, eles chamam de títulos. Bom, como Jesus morreu? Existem duas vertentes. Uma, que Jesus morreu quando ele foi colocado na cruz e o peso caía, ele não conseguia respirar, tanto que, se eu olhar aqui, a parte do abdômen está para dentro, que ele respirava e não conseguia soltar o ar. Respirava, não conseguia soltar o ar. Só conseguia se ele erguesse o corpo. Ele erguendo o corpo, ele tinha que forçar o pé naquele prego. Aí ele respirava. As 5 frases, né? Jesus, meu Pai, perdoa que ele não sabe o que faz. Né? Aqui está minha mãe. Né? Todas as frases foram feitas e ele soerguendo e descendo. Né? E diz que teve uma hora que morreu, depois de falar da última frase. Aí, tem uma outra vertente que diz que com as pancadas, o coração dele foi inchando e deu uma pericardite traumática serosa, que é o sangue na membrana que fica em volta o coração, o sangue ficou ali. Tá? E o soro ficou por dentro, só ficou a parte de fora. Isso ele teve um derrame, um AVC, e faleceu. Bom, ele não faleceu pela lança. Eles pegaram um tribuno daquele, um soldadinho raso, que não ia para o fronte, e pediram que ele que dava comida para os cavalos, dava água para os cavalos, né, mas não ia para a frente de batalha. Pegaram ele, era baixinho, assim, meio gago, e pediram que ele fosse lá se certificar que Jesus estava morto. O que ele fez? Pegou a lança e furou entre a quinta e a sexta vértebra e chegou ao coração. Ali saiu sangue e saiu água, que nada é mais. Quando você tira o sangue naqueles tubos de ensaio, se você sacudir, o sangue fica embaixo e o soro fica em cima. Né? Uhum. Você sacudiu, fica assim. Assim ficou o coração de Jesus. Quando ele furou, saiu a água, que estava em cima, depois saiu o sangue. Dizem que este sangue e esta água caiu na boca do tribuno. E ele começou a falar e pregar, diz, este realmente é o Filho do Homem. Este tribuno chamava Gaius Cássius Longinos, que todo mundo conhece
você conhece. Qual é o santo? Ele virou santo depois. Qual é o santo dos 3 pulinhos? São Longuinho? São Longuinho. São Longuinho foi o tribuno que furou o lado de Cristo. E o sangue e a água saíram e caíram na boca do São Longuinho. E ele foi perseguido, né? Ele se tornou um frei, pregava, foi perseguido, até que também mataram ele. Gente, o Roberto está falando aqui, eu estou secando as lágrimas, porque ele ainda falou assim no início, ó, cuidado, que se você começar a se aprofundar muito, você não consegue sair disso mais. E o que mais, assim, já li muita coisa, né, sobre crucificação e tudo, mas saber que não, eu sabia que tinha sido crucificado aqui, essa parte da asfixia e tudo, mas essa parte do pé eu não sabia. Tem gente que bota ele um pé de um lado e um pé do outro com 2 cravos, de um lado e do outro. Não, isso eu nunca vi, não. Existem algumas imagens que falam. E outra coisa, na imagem do crucificado, ele está com um pano, não é? Sim. Ele não tinha um pano, ele foi crucificado exatamente despido. Porque quando um nobre era crucificado, ele era crucificado com túnica. Mas, para humilhar Jesus, colocaram ele despido. Miguel Ângelo reproduziu ele do jeito que foi, né? Não com os pregos e tudo, mas despido. Tá? Bom, como eu falei, a cruz era em tal. E tinha mais ou menos 2 metros de altura, que chamava cruz humilis, dos crucificados humilhados. E tinha a cruz sublimes, que é aquela que a gente conhece, que tinha 5 metros, mais ou menos. A cruz humilis deixavam os crucificados, ficavam lá e os corvos comiam a carne, né? E os pedacinhos caíam no chão, os cachorrinhos iam lá, comiam aquilo, né? E lambiam o sangue. Jesus não. Ele foi tirado da cruz e foi colocado no sudário, como nós tínhamos falado. Tá? Bom, esse sudário, ele foi feito vários testes para saber se realmente ele era real ou era uma fraude. E quem fez foram um cientista da NASA, com aqueles equipamentos todos de alta confiabilidade na tecnologia, último degrau de tecnologia que tinha. E foi feito teste de pólen. Os pólens mostram exatamente aonde Jesus passou. Aonde Jesus passou, não, aonde o sudário passou. Tá? Tinha pólen só que dá em Jerusalém, tem pólen que só dá na Turquia, né? Tem pólen que só dá na Europa. Então mostra os pólens onde o sudário passou. Esse foi um teste. E fez um teste do sangue. O sudário tem o sangue AB positivo, que é o mesmo sangue da hóstia de Lanciano, do milagre da hóstia de Lanciano. Não sei se todos conhecem, aquela hóstia que o padre não, ele rezava a missa, mas não aceitava que a hóstia era o corpo e o sangue de Cristo, né? E na mão dele aconteceu de a hóstia virar sangue, né?
e carne. E o sangue que está lá é sangue AB positivo e a carne do coração. Então isso prova que o que a gente comunga é realmente o corpo e o sangue de Jesus. Não tenha dúvida. Se alguém dizer, isso é a hóstia. Quando a hóstia é consagrada, ali tem o sangue e a carne de Jesus. Tenham certeza disto. A minha mãe, ela já falou que diversas vezes ela foi comungar e ela sentiu gosto de sangue na boca. Tem gente que consegue. Ela falou, nossa, isso é uma bênção, né? Então, ela realmente comungou. Nós comungamos a hóstia. Tem gente que mastiga. Acha que é trigo. E o seu coração tem que estar limpo. Confessa. Você recebe o corpo e o sangue de Jesus no seu coração, que tem que estar limpo. Você tem que estar sem pecado. Agora, senhor Alberto, o senhor falou que houve esse estudo da NASA, né, e comprovou a autenticidade do tecido daquela época, tudo certinho. Eu estava lendo que houve um teste que foi feito com carbono 14 e que aí eles disseram que o Santo Sudário era uma farsa, porque o tecido era datado do século XII. Isso. Aí um outro cientista que fez parte lá do primeiro experimento, ele concluiu que exatamente o pedacinho que eles pegaram para fazer esse teste não era o original. Não. Era um remendo que colocaram ali. Pontinha, se vocês olharem o sudário, na pontinha de frente, né? Uhum. Esquerda superior tem um remendo. Tá? Que as monjas de Chambéry, né, fizeram. Então, eles tiraram justamente daquela ponta, que era um remendo de um pano, que não era do sudário. Uhum. Agora, este sangue é o mesmo de Chambéry, é o mesmo da túnica de Argenteio, mesmo sangue, mesmo tipo. E do sudário, né, o pano que coloca. Porque o sudário mesmo é o pano que coloca no rosto. Uhum. Né? E ali tem também, em Oviedo, tem o pano do rosto. Eu li sobre esse Oviedo. Agora, o senhor trouxe aqui uma réplica das moedas. Isso, agora que eu vou falar dela. Uhum. Nestes testes, eles fizeram eles colocaram o sudário e fizeram uma foto e essa foto foi colocada em alto relevo. Se fosse um tecido normal com pintura, ele não ficaria em alto relevo. O corpo todo foi colocado em alto relevo. E eles viram que nas pálpebras existiam duas moedas, que são essas duas aí. Essas são as moedas da época. Tá? Uhum. Exatamente essas. Logicamente que essa não é a de Jesus, que eu gostaria muito que fosse. Eu estaria aqui tremendo agora, segurando. Mas essas moedas são as moedas da época. Eu consegui essas moedas. Uhum. Tá? Cadê ela aí? Eu acho, essa é a depois a gente fala da lança. Vai ser uma foto aí, lá, das moedas. O pessoal que está em casa vê melhor o que está aqui na minha mão. Isso. Por que colocava essas moedas? Agora sim. São os romanos, quando eles enterravam um amigo, uma pessoa, eles colocavam cacos de porcelana ou moedas nos olhos. Para quê? Para o defunto não ver quem é que estava levando ele. Para a cova, para depois não vir puxar o pé deles. Tá? Isso é uma hipótese. A outra, os judeus, eles colocavam no túmulo moedas. Essas moedas.
Por quê? Porque eles diziam que a pessoa que morria ia, né, ficava no purgatório, e para poder ir para o céu, eles teriam que pagar. Entre o purgatório e o céu tinha um rio caudaloso de lama e sangue. Que se alguém pulasse lá, ia direto para o inferno. E para que eles pudessem passar para o outro lado, tem um barqueiro chamado Caronte, e tinha uma barca de Caronte. Eles iam, pagavam a moedinha. Aí o barqueiro falava assim: epa, isso aqui é pouco, não quero o outro. Qual você tem aí? Esse, então me dá esse primeiro. E passava. Então, na superstição, no purgatório, a gente comprar para passar a vida eterna. Isso me fez lembrar de uma história, só para a gente, antes que eu esqueça. Meu avô, quando faleceu, em 95, meus irmãos eram pequenininhos, né? E teve um dos meus irmãos que falou assim: vovó, vamos colocar uma sacola de mexerica no caixão do vovô. Então essas moedas também eles colocavam para pagar a barca de Caronte. Se o cara fosse, não vou, vou cair aqui, vou nadando, sei lá, ia direitinho lá pro encardido. É por isso que das moedas dos românticos, para não verem que estão levando, quem era que estava levando, e a parte da barca do Caronte. Agora, Seu Alberto, uma curiosidade: como que o senhor conseguiu todas essas réplicas? Tem uma história aí. O senhor teve que cavar bem para poder conseguir essas réplicas. Como eu te falei, no começo, eu tinha pouco recurso. Uma vez, os meninos, meus filhos, né, Júlio e Mário, eles eram da igreja, né, com jovens, e eu tinha um jovenzinho que era de uma outra igreja, outra paróquia, e pediu que eu fosse lá falar. Eu só tinha aquele sudáriozinho. E fui. Quando eu cheguei lá, ele estava com a lança, estava com os pregos, estava com a coroa, tudo de madeira. Aí eu falei, não, isso. Aí ele chegou para mim e falou assim: isso aqui é para o senhor. Falei, puxa, que bom. Aí eu comecei a dar as palestras e levando as réplicas. Só que eu dava as palestras e mostrava as punhas lá para o pessoal ver, e o pessoalzinho ia lá e pegava a pontinha e... Inclusive tem uma que está quebradinha aqui. Não, mas essa aí já veio. Já veio quebradinha assim, tá. Porque a réplica da coroa não é uma réplica, é a réplica de laranjeira, que ele fez. Ele fez, não é o mesmo galho. Não, é uma réplica, tá? Ele ia lá e quebrava. Os pregos também, ele é de madeira, ia lá e quebrava, eu tinha que colar para mostrar para o outro lado. Aí eu falei, vou fazer em ferro. Peguei as imagens, mandei fazer em ferro. Aqui não quebra mais. Mas a coroa não tinha jeito. Aí eu comecei a colocar em acrílico. Caixa de acrílico. Tanto que eu já fui, porque já está até meio... Eu tenho que renovar, porque já está meio... Eu levo isso para tudo quanto é lugar. No aeroporto eles colocam isso com carinho, né? Você imagina. Então, foi assim que eu comecei. Aí depois eu fiz o sudário. Uma amiga minha chamada Manuela Marinelli, que eu mandei para você, uma italiana, que ela me deu uma réplica, né, do sudário em tecido, e eu fiz. Só que, como é uma réplica para didática, né, ela não é grossa nem nada, né? A imagem é mais forte. Então eu levo para tudo quanto é lugar. Agora, quando eles forem fazer o teste,
eles colocaram um sudário numa mesa, tem até uma imagem desse teste, e colocaram um pano embaixo e colocaram o sudário em cima. Aí eles começaram a fazer o teste. Existem réplicas, imagem, né, de primeiro grau, né, que são os corpos de sangue, de osso do santo, né, e são de primeiro grau, relíquia do primeiro grau. Então, existe um pedaço do fêmur de um santo, um pedaço da unha do outro, um pedaço do cabelo do outro, são relíquias do primeiro grau. A relíquia do segundo grau são tecidos que ficaram em contato com o de primeiro. Então, por exemplo, a roupa a túnica lá de São Francisco de Assis é uma relíquia do segundo grau. E os tecidos que ficaram em contato com o de segundo é de terceiro grau. Este pano aqui é uma relíquia do terceiro grau. Opa, deixa eu segurar ele aqui então, daqui. Deixa eu botar a mão aqui. Esse pedacinho de pano aqui teve contato com o sudário. Então, o sudário é de primeiro grau porque teve contato com Cristo. E esse pano teve contato com a de segundo. Quem me mandou foi a minha amiga Manuela Marinelli. Eu tenho uma de segundo grau do Beato Padre Léo. Limparam, isso. Quando tiraram os ossos dele, limparam. Isso. Só que este pano esteve em contato com o sangue de Jesus, que está no sudário. Se eu soubesse, não levar-se embora, não. Tá, então ele pode ser tido como uma relíquia do segundo grau, que teve contato com sangue, que o tecido do sudário ficou em cima dele para que os cientistas pudessem fazer seus testes. Ô, gente, vocês têm noção do que eu estou segurando na minha mão? Vocês têm noção do que está na minha mão? Eu não consigo tocar no tecido aqui dentro, porque tudo é uma proteção, né, Roberto? Se todo mundo for botar a mão nisso aqui, acaba... Enfim. Mas esse pedacinho, o que o senhor Roberto está falando, esteve em contato com o sudário. E esteve em contato com o sangue que está no sudário. O senhor já parou para pensar no que o senhor tem dentro de casa? Ele fica do lado da minha mesa de cabeceira. Tá? Bom, então... Eu estou sem palavras. Estou sem palavras. E tem uma coisa que você não sabe. Ah. O pano que cobre o altar na missa, aquele pano branco, ele foi me lembro qual foi o Papa que disse, um Pio daqueles, que tinha que ter o mesmo a metragem do sudário, aquele pano que cobre o altar. Agora ninguém mais faz isso. Né? Às vezes é só uma passadeirazinha. Só uma passadeira, mas deveria ser os 4,40 metros por 1,10. E por que não é mais? Não sei. Né? No meu tempo era. Eu fui coroinha, né? Rezava de costa para o altar e era. Inclusive, já vi até algumas pessoas falarem assim, um altar de um granito tão bonito, a empresa tal doou uma mesa, um altar tão bonito, vão lá e cobre com toalha. E essa toalha deveria ser do comprimento do sudário. E não é. Agora, senhor Roberto, o sudário ele passou por várias mãos. Né? Saiu de Jesus, Nossa Senhora, os apóstolos, Tomé,
foi para o rei, foi para a família Savion. Não. Ai, meu Deus, você acabou de falar. Eu falei agora há pouco. Saboia. Foi para essa família e depois foi para Roma. Então, ele sofreu muita alteração? Tem uma história de um incêndio, não tem? Ah, tem. 1 não, 3. 3 incêndios? Tem. Essas marcas que aparecem aqui, deixa eu ficar de costa um pouquinho. Tá. Essa aqui, aquela lá, essa aqui, ó. Foi marca de incêndio. O incêndio chegou até aqui e não avançou? Porque ele estava dentro de um baú dobrado, né? E dentro tinha metal, né? E quando ele aqueceu, aquelas gotas foram caindo e caiu justamente nas laterais. Aí o que fizeram? Jogaram água, né? E ficou as marcas das águas e onde ele ficou dobrado. Entendi. Aqui não mostra uma curiosidade: Jesus tem a barba, não era barba normal, era uma barba em V invertido. 2 pontas, uma para cá e outra para lá. Não era uma barba completa. Porque era a barba dividida em 2, porque era sinal que ele era um rabi. Era um profeta, né? Um sábio. Um sábio. E uma dessas 2 laterais da barba dele foi puxada por um dos soldados. Então, uma está maior do que a outra. A parte traseira, que nós não estamos mostrando aqui, ele tinha uma trança para mostrar que na época de Jesus era costume usar o cabelo amarrado atrás aqui. Jesus estava com esse cabelo estava amarrado. com esse cabelo. A Ramon está até mostrando a imagem que ele mexeu na câmera e jogou a imagem direto lá do sudário ali. Olha na telinha ali, seu Alberto. Ó. O nariz. Não falei do nariz. Ah. O nariz foi quebrado, não foi quebrado, não quebrou nenhum osso. Você pode apontar lá que a câmera está pegando direitinho. Ó, joga o laser lá no nariz ali, ó, pessoal. Aqui, ó, você está em casa acompanhando, ó. O nariz aqui, ele sofreu essa parte do osso saiu da cartilagem, então o nariz dele não quebrou. Ele tomou uma pancada e o nariz dele ficou como se tivesse achatado. Não quebrou. Essa parte de cartilagem ficou para baixo. Bati aqui. Aqui, ó. Meio que achatado, meio né? Achatado. Aqui, ó, é o 3 invertido, que entrou. Está vendo o 3 ali? É um 3 invertido. É verdade, são detalhes. Coloca bem em cima, seu Alberto, essa luzinha do senhor. Olha lá, olha, pessoal, tá vendo que tem um número 3 ali? É um 3 invertido, né? Uhum. O 3 é para o outro lado, esse 3 invertido para o lado de cá. E isso foi o quê? Foi o prego, o espinho que entrou, né? E foi rasgando. Uhum. Tá? E do lado de cá, o prego entrou, furou a pálpebra, a sobrancelha aqui, entrou e feriu a pálpebra. Tá? Aqui, ó, no lado direito, é inchado de pancada. E também porque ele caiu com o rosto no chão. O senhor falando assim, a gente vai observando e realmente a gente vê que tem um inchaçozinho ali. Aqui. Bem esse altinho aqui, ó, isso, do rosto é mais alto que o outro. Isso. Tá? Uhum. Aqui a barba aqui, ó. Essa aqui é maior do que essa do lado de cá. Tá? É maior porque foi puxado. Puxou. Bom, eu acho que Gente, eu já vou até mandar uma mensagem lá para o meu compadre, que tem a loja católica, porque eu quero esse livro aqui, já quero ler. Porque eu fiz o cursilho há muitos anos atrás. E no cursilho, muitos anos mesmo, né, gente? Que
tem mais de 20 anos. E eles falaram desse livro aqui. A Paixão de Cristo segundo o cirurgião. Passou, né? Eu nunca me interessei. Mas agora... E, gente, o seu Alberto, a gente é meio família, né? Porque o seu Alberto... Opa! O seu Alberto, ele é sogro da Águida, que é irmã... Nossa Senhora! É irmã da Águida, irmã do Ramon. Ele é pai do Mário. Eu já estive na casa dele em outras oportunidades, eu já conheci esse material, mas a gente vai para uma visita, a gente não para de fato para conversar. O seu Alberto teve, o ano passado, né, seu Alberto, lá na Canção Nova, apresentando uma exposição lá sobre o Santo Sudário. 17 palestras. 17 palestras o senhor deu? 17 palestras. Era uma atrás da outra, assim, ó. Fizeram até uma reportagem com o senhor, né, seu Alberto, direitinho. E aí eu estava lá na Canção Nova nesse período e eu tive contato direto. Olha lá, tem uma reportagem lá, ele mostrando direitinho. Inclusive, talvez o senhor volte lá para dar uma palestra para a comunidade Canção Nova geral, né? Está em negociação ainda. Não é negociação porque o senhor não cobra, né, seu Alberto? Eles estão só vendo a questão de horário, de dia, horário. Se dá para encaixar, que eles querem que todos falem a mesma coisa. A mesma linguagem. A mesma linguagem. Né? Ninguém... Tanto que no dia que eu estive lá, o Nelsinho estava dando palestra lá, e eu estava do lado de fora, né? E depois eu fui agradecer a ele, porque ele falou tudo que eu falei. Já pensou ele falar uma coisa aqui e eu falar errado aqui? Graças a Deus bateu tudo. Bateu tudo. Ali. Para quem... Essa imagem aí, dá uma pausa aí, Ramon. Voltou. Aquela imagem daquele rosto ali. Fala pra gente um pouquinho sobre aquela imagem. Essa aí é a réplica de como ficou Jesus após o seu martírio, né? Aquela... Aqui, ó. No nariz dele ali, ó. Aqui. Ali é onde teria quebrado o nariz dele. Aqui não dá para ver por causa do... Aqui, ó. Bem no meio do nariz. Aqui, ali a gente vê o inchaçozinho do lado direito, abaixo do olho. O sangue correndo, onde entrou os espinhos, né? A cabeça toda encharcada de sangue. Aí, ele ressuscitou. E nós temos a imagem de Jesus misericordioso, dele saindo sangue, né? A luz, que é o vermelho sangue, e o branco E Santa Faustina teve essas visualizações, ela viveu, né, em visualização, Deus deu a ela essa oportunidade de viver a via sacra. Isso. E ela teve contato, assim, visualmente, né, com Jesus e descreveu Jesus após a ressurreição. Isso. Está lá no quadro de Jesus Misericordioso. Isso. Agora, uma dúvida, né, eu estava lendo, eu fui pesquisar, né, gente? Vou trazer o Alberto aqui, eu tenho que pesquisar algumas coisas. Um historiador, o senhor teve quantas vezes em Turim? 3. 3 vezes. Eu li uma reportagem, ele falando que pouco antes da entrada tem um cartaz que está escrito que... Como é que ele colocou mesmo, gente? E assim, não é certo que o Santo Sudário é o Jesus, que é a imagem de uma pessoa que foi crucificada, mas que não atesta que é Jesus. Então fica sempre essa dúvida. Qual é o posicionamento da Igreja Católica? Porque aí, eu vou botar um questionamento meu. Se fosse algo que a Igreja Católica não aprovasse, esse tecido estaria no museu e não dentro de uma catedral. Isso. Certo? Certo. Mas a Igreja também não atesta que é a imagem de Jesus. Porque eles precisam ter 100%. Eu não sei mais o que precisa para ter 100%. Mas eles querem ter 100% de certeza. Porque a igreja é muito cautelosa com tudo. Até mesmo as aparições de Nossa Senhora, então, de tudo, eles são muito cautelosos. Eu tive a graça
de ver o sudário daqui ali. A menos de 1 metro. No menos de 1 metro. Teve uma exposição lá em Turim de 200 anos da nascimento de Dom Bosco. E o sudário foi exposto. E eu tive a graça de estar lá. Inclusive, eu vi o papo assim também, que ele passou aquele... Francisco ou Bento? Não, Francisco. Bento eu fui numa outra vez. Nessa eu vi o Papa Francisco. A Águida lá. Essa é a Águida, gente. Minha cunhada, minha comadre, irmã do Ramon. Essa foi a reportagem exibida pela TV Canção Nova. Aí eu dei uma palestra lá no Juntos Somos Mais também. Então, quem quer começar a estudar o Santo Sudário, o senhor aconselha que seja esse livro aqui, de Pierre Barbet, A Paixão de Cristo, segundo o cirurgião. Foi o meu. Isso foi o seu. Mas o senhor aconselharia a começar a ler esse livro? Pode ser. Qualquer livro é válido. Esse, para mim, foi o primeiro. Foi daí que... Porque o rapaz que falou para o Ricardo Sá, ele falou assim, quem quiser começar a saber do sudário, leia esse. E daí que eu comecei. Tá? Mas qualquer um que você lê... Seu Alberto, a gente está falando aqui que o senhor é um missionário, né? Então o senhor vai aonde te chamam, né? Tem aqui, gente, o Instagram, deixa eu passar aqui o nome certinho do Instagram do seu Alberto. É um Instagram novo, né, seu Alberto? Isso. Tem aqui Alberto de Mudo Carneiro, é o Instagram do seu Alberto. Lá você consegue mandar uma mensagem para ele, né? Ele tem algumas tudo coisas... letra minúsculinha, né? @Alberto de Mudo Carneiro. E você pode entrar em contato com o seu Alberto, né? Para poder levar ele na sua paróquia, na sua comunidade. O senhor esteve aqui em Cachoeiro, na comunidade Encontro, uma vez. Foi. Não foi? Falando sobre o Santo Sudário. Aí o Ramon colocou na tela, Alberto de Carneiro. Esse é o Instagram do seu Alberto. Isso. Faça contato lá, agende com ele direitinho, ele vai, né? E se quiser, pode entrar em contato com você. pode entrar em contato com a gente também aqui no RHM Podcast, a gente passa o contato direto dele. E é uma oportunidade ótima da gente viver muito bem a Quaresma, né? E a gente está se aproximando aí da Semana Santa. E outra coisa, depois que eu comecei, a minha Quaresma nunca foi igual. É sempre algo novo. Uma renovação da fé. Né? E tem gente que chora quando... O senhor está emocionado, seu olho está brilhando de falar sobre o Santo Sudário. Eu fico emocionado mesmo. Porque é uma missão que foi me dada, né? Eu estava tomando meu banhozinho lá e... Missão dada, missão cumprida. Isso mostra o tanto que a gente precisa estar atento a todos os sinais de Deus. Que às vezes as pessoas acham assim, que Deus vai aparecer, aquela pessoa enorme, vai falar. Não, Deus fala nas coisas simples. O senhor tomando banho ali, sentiu esse chamado, depois o senhor foi, né, prestando atenção em alguns detalhes, e aí quando o sinal que Deus falou que ele ia dar para você apareceu, o senhor nem imaginou que foi lá aquele rapazinho que te incomodou com cigarro. Isso. Aquele cigarro foi o começo. Ali foi o pontapé inicial. Foi. Sr. Alberto, aqui o senhor falou assim, bem resumido. A sua palestra dura mais ou menos quantas horas? Depende. Porque depende. A minha palestra mesmo dura umas 2h30. Mas eu dou para criança. Criança a gente tem que modificar. Porque algumas coisas a gente não vai entender. Por exemplo, na Canção Nova, eu dei lá para o instituto, né? Aquela criançada sentada, eu, tio, toda hora, né? Então a gente tinha que... Então tem para... Mudar a linguagem, né? Tem que mudar, não pode falar algumas coisas, né? Aí, dependendo, olha, só tenho tantos... meu prazo é 1h30, 2 horas, tá? Se me deixar, eu vou direto. Então eu tenho 3...
Mesmo porque quando está com o Santo Sudário, né, a sua réplica exposta, o senhor vai falar de todos os detalhes. Né? Aqui, gente, foi só para deixar um gostinho para vocês. O senhor Alberto, como eu falei no início do programa, ele é aqui de Vitória, no Espírito Santo, mora ali em Jardim da Penha, do ladinho da Igreja do Divino, né? Comunidadezinha linda, que eu sou apaixonada naquela igrejinha ali. Pertence à Paróquia São Francisco. É um homem ativo, casado com a Dona Graça, pai do Mário e do Júlio, avô da Helena, do Guilherme e da Letícia. E está aí no trabalho de evangelizar. Então está aqui pertinho da gente, em Vitória. É só entrar em contato que ele vem fazer a palestra dele. Quem sabe a nossa diocese aqui de Cachoeiro um dia resolva, né, trazer seu Alberto para cá e reunir a diocese, ou as comunidades também, os padres aí, né, para poder trazer o senhor, porque realmente é algo muito interessante. Você vê as imagens na TV, é uma coisa, mas você vê ao vivo é totalmente diferente. De todas as réplicas que o senhor tem, o que mais me impressionam são os pregos e a coroa. Isso. Aquilo dali dá um impacto na gente quando a gente olha. Aquilo que nós mostramos ali, tem gente que realmente fica impactado e chora e... Olha lá. É lindo demais. Essa lança aí, o senhor falou que quando o senhor ganhou ela era de madeira, e porque as pessoas, né, quebravam, aí o senhor também... Mas o tamanho é exato. É o tamanho exato. O senhor mandou fazer de ferro mesmo. Então o senhor não trouxe hoje, que o senhor veio para Cachoeiro de ônibus, é muito pesado, é muita coisa para o senhor trazer, né? Pois é, menina. E é enorme, a caixa grande assim, né? Gente, esses espinhos aqui foi feito da laranjeira, né? Mas o tamanho dos espinhos ali bate mais ou menos com o que foi usado na crucificação. Isso. Então, olha, para viver muito bem essa Semana Santa, a gente está se aproximando, faltam 2 semanas, 3 semanas, 2 semanas, para a gente viver a Semana Santa, para a gente reviver tudo que nosso Senhor Jesus Cristo passou. Compartilhe o link desse podcast para as pessoas, para que todos possam conhecer um pouquinho da história da crucificação, conhecer o trabalho do seu Alberto, porque é um trabalho 100% missionário, 24 anos de estudo, não é pouca coisa, né, gente? São 24 anos se dedicando a ler, viajando, tendo contato com outras pessoas, e vale muito a pena levar o seu Alberto, trazer o seu Alberto para a sua comunidade, para a sua paróquia, para o seu grupo de crisma. E estou muito feliz, seu Alberto, o senhor está aqui. Muito feliz mesmo. Pena que o nosso espaço aqui não comporta a gente abrir a réplica toda, né? Tá bom. Mas aqui a gente tem um banner para a gente ter uma noção. Eu acho que você tem uma imagem, né? Você pode botar. Eu mandei uma imagenzinha para você. Mandou? Deixa eu olhar aqui o WhatsApp. Gente, o seu Alberto mandou tanta foto legal. Tem uma aqui. Ramon, olha seu Instagram. Ah, lá, ó. Olha o seu WhatsApp que eu estou mandando para você jogar na tela, Ramon. Gente, o podcast é assim, ó. Vai acontecendo. Eu mandei até um outro vídeo aqui, que é impressionante. O homem do Santo Sudário fizeram uma réplica da imagem mesmo a partir do Santo Sudário, né? Não sei se o Ramon vai conseguir colocar aí na tela também, que foi divulgado pelo site Aletheia. Rigidez cadavérica, né, que aparece. E uma imagem super realista, mas aí o Ramon vai jogar ali na tela. Olha lá. Embaixo desse pano aí, tá esse aqui, ó. Esse é o Santo Sudário original. Isso. Embaixo dele colocaram esse pano aqui, aí. E quem que é essa mulher aí? É uma pesquisadora. É uma pesquisadora. Olha, eu acho que está diante de uma relíquia dessa, né? Tá vendo? Esses buraquinhos ali? É o furo do pingo. Do fogo. Que caiu. Gente, é impressionante, é impressionante. Eu estou aqui impactada, eu já quero ler esse livro aqui, como eu falei, né? Para viver bem a Semana Santa. Porque cada quaresma tem que ser diferente, senão vira repetição. Claro. Né? Pessoal, eu quero agradecer muito a presença e a participação de todos vocês. A gente está aqui chegando ao final, né? É pena que não dá para a gente falar tudo.
Siga nossa rede social, nosso Instagram, RHM Podcast. Lá você encontra os cortes, né? Nós vamos preparar os melhores momentos aqui dessa entrevista com o seu Alberto. Vamos colocar lá. Quero já agradecer o pessoal da Multipresentes, que sempre está aqui conosco, nossa parceira. Seu Alberto, muito obrigado pela sua participação. Eu estou aqui sem palavras. Desculpe de ter feito você chorar. Não, com certeza eu vou sair desse podcast bem diferente. Como eu falei, né? Eu já estive na casa do senhor várias vezes, eu tive contato com as relíquias, lá na Canção Nova também, na casa da Águeda, né? Estava lá para o senhor poder, antes da exposição. Mas a gente nunca conversou de fato sobre o Santo Sudário. A gente nunca parou assim, né? Uhum. Já falou algumas coisas e tudo. Mas ouvir o senhor falar, olho no olho, a sua emoção, né, de vivenciar e poder compartilhar isso tudo com a gente, de fato é muito emocionante. É bom demais. Deus me ajude. Rezem por mim. Isso é que eu peço. Tem que rezar por mim, porque eu já não sou um garotinho, né? Não, mas a gente ainda tem muito que aprender com o senhor, viu? Muito mesmo. Pessoal, então, muito obrigada. Ramon, muito obrigada por mais uma vez estar aqui comigo. Né? O Ramon é meu produtor, meu esposo, que sempre me acompanha. E antes da gente fechar aqui, né, eu vou falar para vocês como que foi trazer o seu Alberto para cá. Eu estava rezando o texto, porque todas as pautas que a gente vai colocar aqui, seja pauta religiosa, não religiosa, política, de esporte, qualquer pauta, eu sempre coloco Deus na frente. Peço a Deus discernimento de quem trazer, como fazer, na hora certa. Tudo tem um momento. E aí eu estava rezando meu texto, pensando, né, nos programas que a gente estava para poder providenciar. E aí veio no coração, por que não trazer seu Alberto aqui? Né? Estamos aí no meio da quaresma, já se aproximando da Semana Santa, e conseguimos agendar para ele vir aqui. Esse programa é gravado, então talvez algumas perguntas que você vai colocar aqui a gente não vai responder, a gente não vai conseguir saber para responder aqui ao vivo. Né? Mas alguns questionamentos que vocês tiverem, que vocês colocaram aqui, eu vou mandar para o seu Alberto e aí a gente tenta, de alguma maneira, mandar para vocês também. Tá? Se a gente conseguir identificar ali o nome da pessoa, tiver o contato direitinho, a gente pode pedir para o seu Alberto responder, a gente manda as respostas para vocês, tá bom? Então compartilhe esse link para que muitas pessoas possam vivenciar bem a Semana Santa. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a você. Obrigado a Jesus. Alguma mensagem especial para quem está nos ouvindo? Acredite. Tem gente que chega e que não acredita. Né? Mas Jesus fala assim, aqui tem uma imagem que diz, aqui estou eu. Né? Eu sou. Né? Então acredite sempre, orem sempre, tá? Porque Ele está do nosso lado, não tem jeito. Meus queridos, rezem e amem. Amem entre vocês, se respeitem mutuamente, porque nosso Senhor Jesus Cristo está sempre ao nosso lado. Fiquem com Deus, Deus os abençoe a todos. Amém. Amém. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Esse foi mais um episódio do nosso RHM Podcast. Você que está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal do YouTube, inscreva-se, ative as notificações. Toda semana algo novo para você. Novas informações para mudar a sua vida, trazer mais conhecimento para você também. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.